vocês. Hoje mais uma aula de projeto de vida, tá bom? Vamos lá. Para aqueles que querem anotar, aqueles que já viram conteúdo, revisem, anotem o que for importante. Aqueles que ainda não viram conteúdo, se liga que é hora de aprender. A aula de hoje se denomina o poder do hábito, beleza? Para a gente poder falar de poder do hábito, nós precisamos entrar em algum conteúdo. Se liga aí a seguir. Bom, vamos lá. A gente precisa aprender algumas coisinhas, se ligar em algumas coisinhas para poder falar de poder do hábito, tá? Antes da gente entender melhor o que é poder do hábito, nós precisamos saber o que é zona de conforto, tá? Zona de conforto é todo aquele local, aquela ação que faz com que eu me sinta confortável, faz com que eu me sinta seguro, faz com que eu me sinta acolhido, tá bom? Então, zona de conforto é todo aquele lugar que eu me sinto eu. Então, sempre que eu estou em algum lugar ou exercendo alguma ação que faça com que eu me sinta eu estou, dentro da minha zona de conforto. Acontece que, para nós exercermos o nosso projeto de vida, a nossa missão é sair dessa zona de conforto. Nós precisamos ir além, nós precisamos dar um passo à frente e sair dessa zona de conforto. Ah, mas por que é necessário que eu saia da minha zona de conforto se eu estou muito feliz aqui? Bom, pensa comigo. Joaquina juntou dinheiro a vida dela inteira. Então, ela juntou o dinheiro da fada do dente, ela juntou as moedinhas de 5 centavos que a avó dela dava para ela juntou todo o dinheiro da vida dela, porque o sonho da vida de Joaquina era viajar para Tailândia, era fazer um intercâmbio na Tailândia, e ela juntou aí um dinheiraço para conseguir ir para Tailândia, foi juntando, até que ela conseguiu o dinheiro para ir. Porém, Joaquina era muito apegada com seus pais. Joaquina era grude, cola com seu papai e com sua mamãe. No dia de Joaquina ir fazer o intercâmbio de 1 ano para Tailândia, ela não conseguiu ir, porque ela era tão grudada nos seus pais que aquilo impediu a Joaquina de ir para a Tailândia realizar o seu maior sonho. Joaquina não abriu a mão da sua zona de conforto para realizar o seu sonho. Então, quando eu digo que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para realizar o nosso projeto de vida, é porque é verdade. Eu não estou falando para você largar seu pai, você largar sua mãe, né, meu amor? Vamos lá, acorda para a vida. Eu estou falando que às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para alcançar outras, tá bom? É isso que eu quero dizer. Não vai chegar na sua mãe e falar: mãe, a professora Bá falou que eu tenho que sair de casa. Não é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, Às vezes a gente pensa que zona de conforto é só um local, meu quarto, ou sei lá, sala, ou minha casa, um lugar onde eu me sinto confortável. Mas não é bem assim que a banda toca, isso não é zona de conforto. Além de poder ser um local, porque ela pode sim ser um local, zona de conforto também é qualquer ação. Exemplo, que eu acho que com o exemplo a gente aprende mais fácil. Eu, Bárbara, sou muito envergonhada. Por incrível que pareça, essa pessoa que vos fala é muito envergonhada. Eu sou muito envergonhadona. E aí, quando eu tô num lugar que tá muito cheio, o que eu faço? Meto o celular na mão e fico lá. Fico no celular, no meu Tchulai. O meu celular é o quê? É minha zona de conforto. Por incrível que pareça. A ação de eu mexer no celular é a minha zona de conforto, porque eu me sinto confortável quando eu estou no celular, porque eu me sinto segura com o meu celular. O meu celular é muitas vezes uma escapatória para algumas coisas. Então, celular, mexer no celular, conversar com alguns amigos também pode ser zona de conforto, tá bom? Vamos fechar essa parte de zona de conforto e vamos entender alguma outra coisinha. Dentro da nossa vida, além da zona de conforto, existe outra coisa, tá? Uma coisa muito conhecida que a gente faz todos os dias, alguns. Os hábitos. Bom, o que são os hábitos, Se fosse na aula presencial, eu ia perguntar isso para vocês na sala de aula. Como não é, eu mesma pergunto e eu mesma tenho que responder. O que são os hábitos? Hábitos são rotinas do nosso dia a dia. Hábitos são coisas que nós praticamos durante o nosso dia. Às vezes muito, às vezes pouco, mas nós exercemos hábitos aí todos os dias. Então, todos os dias nós temos milhares de hábitos. Exemplo, eu, Bárbara, lá, desde os meus 5 anos de idade, antes até,
Tô acostumada a deitar assim de ladinho, do lado esquerdo da cama, assim, ó, pra dormir. E durmo gostoso, assim. Isso é um hábito, porque se eu for pro Japão, eu vou deitar do mesmo jeito. Se eu for pra Coreia, eu vou deitar do mesmo jeito. Se eu for pra Rússia, eu vou deitar do mesmo jeito. Porque o que? É um hábito meu, que eu estou acostumada. A nossa máquina aqui, ó, nosso processador é viciado no hábito, meu amado. Nosso computador, o nosso cérebro, ele ama um hábito. Então sempre que ele vê um hábito na frente, ele já, ó, captura. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte: somos todos computadores, isso mesmo. Você é um computador, você é lá um PC gamer, daquele de última geração, cheio de luzinha que brilha. Você é um daquele. Toda vez que você liga o seu computador, ou seu celular, ou qualquer máquina digital, não estou falando da TechPix, estou falando de qualquer aparelho tecnológico. Toda vez que você liga, ele tem o mesmo processo a cumprir. Então ele liga, aí antigamente aparecia aquela janelinha do Windows, aí você tem que esperar 3 horas para ligar seu computador, tá? Se você liga hoje em dia lá o seu notebook da Dell, vai aparecer lá o símbolo da Dell. Se você liga o seu celular aí da Samsung, vai aparecer lá Samsung, e você precisa esperar, né, um tempinho para ele ligar, porque eles são programados para isso. Pense bem, o nosso cérebro é como uma máquina, ele é programado também. Nós podemos programar essa cachola aqui, tá bom? Como isso? Com rotinas, com hábitos, tá bom? Tudo isso é uma programação para o nosso cérebro. Acontece que, eu vou te falar um bagulho, algumas rotinas não fazem bem. Ô louco, como assim algumas rotinas não fazem bem? Não faz bem eu acordar e ir no banheiro? Como assim? O que essa louca tá falando? Eu não digo desse tipo de rotina, meu amor, desse tipo de hábito. Pensa comigo, entro na sala de aula, tenho lá meus 3 amigos. Então tenho lá a Carol, a Milene e o Wesley. Tenho os 3 amigos da minha vida. Toda vez que eu chego na sala de aula, é com a Carol, com a Milene e com o Wesley que eu converso. Toda santa vez. Piso na sala de aula, Carol, Milene e Wesley. Piso na sala de aula, Carol, Milene e Wesley. Saí da escola, amigos da vida, Carol, Milene e Wesley. Carol, Milene e Wesley. Carol, Milene e Wesley. Eu só falo com eles. Eles são os meus melhores amigos. E eu gosto muito de conversar com eles. Acontece que, um certo dia, eu lá com os meus 50 anos, né? Carol casa, olha só, né? Então a Carol casou, se mudou lá para Bariloche. Então, tô longe da Carol, não converso mais tanto com ela, né? Porque ela tá muito longe. O Wesley vai estudar fora, o Wesley vai fazer intercâmbio lá no Canadá. Aí, né, perco contato com o Wesley também, porque ele tá muito longe de mim. E a Milena sofre um acidente, ó, morre. E aí, o que acontece comigo? Eu fico só. Meus amigos estão longe, eu não tenho mais ninguém. Será que foi bom esse hábito de só conversar com as mesmas pessoas? Não, galera, por isso que é muito interessante, né, nós rompermos com esse tipo de hábito. Olha quanta gente nós temos para conhecer, olha quanta gente legal que nós temos para conhecer. Então vamos nos abrir a conversar com essas pessoas, a conhecer novas pessoas. É a nossa meta, na aula de projeto de vida, conversar com novas pessoas, se abrir para novas pessoas, beleza? Então a gente vai ser amigo da sala inteirinha, vocês vão ser meus amigos, eu vou ser amiga de vocês, e é assim que vai fluir. Vai ser uma grande troca de informação, tá bom? Fechou? Próximo assunto. Nós precisamos sair da zona de conforto. Voltei lá para o primeiro assunto. E existem algumas diquinhas para a gente sair dessa zona de conforto. Por mais que seja difícil, existem algumas dicas para isso acontecer. Que dicas são essas, Bah? Vamos lá. Pense que estamos num Titanic, né? Então o barco está lá, ó, afundando. Então o barco já está virando submarino. Bateu na placa de gelo e está afundando. E nós estamos nesse barco. Meu Deus, e agora? Existem nesse barco 6 tipos de pessoas. Então, nós temos 3 pessoas que irão sobreviver e 3 pessoas que irão morrer. E nós temos que ser as 3 que sobrevivem, fechou? Quais são esses 3 tipos de pessoas que irão morrer? O primeiro tipo de pessoa,
As negacionistas. Putz, que nome difícil. O que é uma pessoa negacionista? Aquela pessoa que só aceita a verdade dela. Então o barco está caindo e alguém foi avisar. E aquela pessoa, ela não aceita a verdade alheia. Então ela tá lá. Ah, isso é conversa, é invenção. Tem barco caindo, coisa nenhuma. Ai, você vai acreditar mesmo nisso que tem barco caindo? Essa pessoa, ela nega tanto, ela recusa tanto aceitar a verdade alheia que ela, morre. Ela morre, ela afunda junto com o barco. Nós não queremos ser pessoas negacionistas, beleza? É um combinado nosso. Segundo tipo de pessoa que morre junto com esse barco, que afunda junto com o barco. Todo mundo tem um amigo que é assim. O barco tá lá caindo e a gente tem aquele amigo dramático. Nossa, aquele amigo dramático. Eu não queria dizer nada, mas dos meus amigos, eu sou essa amiga dramática. O barco tá caindo, o amigo tá assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, não vai dar certo, eu vou morrer. Acontece que morre. Ele falou tanto que ia morrer. Ele estava falando tanto, estava com tanto medo, que ele esqueceu de agir, que ele esqueceu de fazer alguma coisa para não morrer. O que aconteceu? Morreu mesmo, né? Tava falando tanto. Gente, quem muito fala, esquece de agir. Nós não precisamos falar, nós precisamos agir. A nossa meta é agir, tá bom? Então, não sejamos muito dramáticos. Um draminha às vezes é bom, né? Quem não chora não ama. Mas não podemos ser muito dramáticos, beleza? Muito drama, ninguém gosta, ninguém aguenta. Eu preciso colocar isso na minha cachola também. Terceiro tipo de pessoa que morre junto com o barco, que afunda junto com as outras. Sabe aquela pessoa que chega a ser chata, de tão orgulhosa que ela é? Nossa, ninguém aguenta, é um porre essas pessoas. Tem sempre aquele amiguinho lá que só ele é o tal, só ele que faz, né? Trabalha em grupo, ele quer fazer tudo, ele quer ficar com a parte da pesquisa mais legal, porque ele é o tal, ele é muito orgulhoso. Esse tipo de pessoa vai ser tão orgulhosa que não vai aceitar a ajuda de ninguém. O que acontece? Morre junto, afunda junto. Nesse momento nós precisamos pensar em trabalho em equipe, né? Nós conseguiríamos nos salvar se trabalhássemos juntos. Mas essa pessoa é tão orgulhosa que ela nega tudo isso e morre, tá bom? Então essas três pessoas nós não queremos ser. Negacionista, nós não temos que ser dramáticos, nós não temos que ser orgulhosos demais, beleza? Então a gente nega esses três tipos de pessoas e vamos para os três tipos de pessoas que vivem. Então vamos lá, as três pessoas que viveriam nesse barco que está afundando. Primeiro tipo de pessoa, aquela que age. Eu já falei disso pra vocês. Tô num barco afundando, né? O que acontece? Eu vou atrás de uma boia, eu vou atrás de um bote salva-vidas, eu vou dar um jeito de viver. Então, nós temos que agir, nós temos que ter consciência de que a ação é a única que nos salva, tá bom? Então, nesse bote que tá afundando, nesse barco que tá afundando, nós temos que ser a pessoa que age. Nossa meta é agir. Segundo tipo de pessoa que viveria, desde que fosse melhor amiga da ação. Esse segundo tipo de pessoa que viveria são aquelas pessoas otimistas. Como assim otimista? Ao invés de eu estar pensando que eu vou morrer, eu estou pensando que eu vou sobreviver. Só que não adianta nada eu pensar que vou sobreviver se eu não agir junto. Como assim? Num barco, a pessoa que pensa positivo e a pessoa que pensa negativo, nenhuma faz nada, as duas afundam, tá bom? Então, além de pensar positivo, nós temos que agir. A principal coisa, a principal motivação que nós temos que ter é a ação, tá? Ação, pensamento positivo. E agora, o terceiro tipo de pessoa que viveria seriam aquelas pessoas, minhas favoritas, estrategistas. Bah, o que é estratégia, né? Estratégia é uma palavra que vem lá do grego, né? E era usada em contexto de guerra. Como assim contexto de guerra? Bah, tenho lá o meu exército, né? Que eu sou a chefona deles, então eu tô lá, meu exército. E tenho lá um outro exército, o exército aí do inimigo, que protegia a aldeia do inimigo.
E eu, Bárbara, sou aqui a chefona do exército da aldeia da Folha, tá bom? O que acontece? Vou criar uma estratégia. Então, o que eu faço? 3 equipes vão atacar o exército deles, mas 3 equipes ficam aqui para proteger a aldeia da Folha. O outro exército também vai nos atacar. Por que eu fiz essa estratégia? Porque eu sabia que se eu atacasse o exército alheio, eles iriam atacar o meu. Então eu criei uma estratégia. Eu pensei uma verdade universal, que para toda ação existe uma reação. Então nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos vai ter uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos vai ter algo aí, né, para reagir, tá bom? Então é extremamente necessário nós sabermos disso, beleza? Temos que ser as 3 pessoas que se salvam, tá? Eu usei o exemplo do Titanic, mas pode ser do barco da vida, beleza? Esse barco, além do Titanic, pode ser o barco da nossa vida, tá? Então nós não podemos ser pessoas orgulhosas, nós temos que assumir que às vezes estamos errados. Nós temos que parar de chorar pelo leite derramado, parar de fazer drama. E no lugar disso nós precisamos agir, nós precisamos ser otimistas e nós precisamos muito saber que toda ação tem uma reação. Então eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, beleza? Esse é o fundamento do nosso projeto de vida. Nossa aula fica por aqui para não ficar muito grande, senão vocês vão me matar. E é basicamente isso. Um beijaço e até a próxima aula. Façam os exercícios.